E nós vamos ter, como eu dizia, vamos ter uma partilha diferente da palavra hoje. Vamos ter mais do que uma voz a partilhar a palavra. Vamos fazer aquilo que nós chamamos conversas em família. Vamos ter uma conversa em família. Vou chamar o Tom e a Lídia. Podem tomar aí o lugar. Aquele microfone para o Tom. Deixa que ir buscar ali. Senta a Lídia, fica aqui no meio. E hoje nós estamos a encerrar o mês da missão, aquilo que nós assinalamos como uma missão, como mês da missão, porque estamos a falar da semente missionária. Mas a verdade é que o mês da missão é todos os meses. Não é? O mês da missão é todos os meses e é todos os dias. O mês da missão é sempre que um cristão está vivo. Quando um cristão está vivo, está em missão. E hoje vamos falar sobre isso, vamos ter uma partilha variada e Deus vai falar connosco assim. Vamos trocar ideias e depois vamos também dar a oportunidade, se alguém quiser trazer algum pensamento ou fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa desse lado. Porque é uma conversa em família, né? E família não é só quem está aqui, é quem está aí também. Então vai ser mais dinâmico, mais interativo, um bocadinho como nós também temos nos nossos pequenos grupos, em que conversamos, em que partilhamos. E é muito importante, irmãos, nós entendermos que Deus não tem uma fórmula litúrgica para nós. Alguém vê a ordem do culto no Novo Testamento? Alguém viu lá a ordem do culto? Alguém viu? Se viu, diga-me onde é que está, que eu não sei. Tenho que ir procurar. Não existe uma ordem do culto. Não existe. O que diz no Novo Testamento é, se tiverem um salmo, se tiverem uma palavra, faça-se tudo com ordem. Né? E quem tem que, enfim, delinear e dirigir as coisas com ordem é quem tem responsabilidade. Mas, na verdade, não é só quem tem responsabilidade que tem algo para trazer de Deus. E é muito importante nós desreligiosificarmos a nossa mente em relação àquilo que é um culto. Um culto é um encontro da família, irmãos. É um encontro da família. E quando nos encontramos em família, temos liberdade. Né? Temos liberdade para fazer coisas diferentes. Então, nós é que às vezes estamos tão habituados a uma tradição que achamos que essa tradição é imutável. Não é. Não é imutável. E é muito importante fazermos o exercício de percebermos isso, para não acharmos que há alguma coisa mística aqui, que há alguma coisa aqui de mágica. Não há, é um encontro da família. A mágica é a palavra de Deus. E a palavra de Deus partilha-se de muitas formas diferentes. E é isso também que nós queremos transmitir, mais do que o tema que vamos falar, transmitir que há muitas formas diferentes de Deus se manifestar. Vamos falar sobre missões e eu queria que nós abríssemos as Bíblias. Estou a fazer aqui uma introdução, não quero que seja muito longa, mas vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, que é uma passagem muito conhecida de praticamente todos nós, que se chama A Grande Comissão. A Grande Comissão. E há quem saiba de cor estes versículos, não é? Em inglês, sim, sabes de cor em inglês? Então partilha aí em inglês. Vai. Mas não é. Não, a passagem toda. Não. Só conheço Go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything. And I will be with you even to the end of the age. Have I missed something? Falta aqui som no teu micro, não é, então? Meu inglês básico funciona, graças a Deus. E todos nós conhecemos esta passagem, já ouvimos falar sobre ela. A parte-chave desta passagem para a igreja é a parte que diz fazer discípulos, não é? Jesus envia-nos a fazer discípulos em todas as nações.
fazer discípulos é algo que precisa de ser explicado. O que é isto de fazer discípulos? À luz daquilo que nós entendemos por missões. Nós temos uma visão como igreja que é uma visão que pretende condensar um pouco aquilo que a palavra nos diz sobre a vida em família, sobre a vida cristã. Ser uma família de famílias com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos, é basicamente a vida da fé, não é? É tentar resumir aquilo que a Bíblia nos mostra que é a vida de fé dos crentes em Jesus, dos discípulos de Jesus. E ser uma família de famílias significa que a igreja não é só um ajuntamento de pessoas, não é? A igreja é um corpo, é uma família de irmãos que têm todos o mesmo chamado, porque esta grande comissão não é só para alguns, não é só para um ou dois, nem é só para quem tem um ministério específico de pregação ou de ser missionário noutra cultura, como a Lídia. Não é só para essas pessoas que têm ministérios específicos numa área ou noutra, e todos nós temos alguma área ministerial, mas é importante dizer que isto não é só para quem tem uma responsabilidade específica de fazer discípulos, de pregar a palavra, de ter um trabalho na igreja. É um chamado para todos, não é? É um chamado para todos. E não é um chamado, aquele chamado, às vezes fazemos esta palavra uma coisa muito especial, uma coisa muito mística também, como se isto tivesse como se isto fosse alguma coisa, um patamar que só alguns é que chegam. Não, é para todos. E então uma família de famílias fala disso. É uma família de pessoas todas com o mesmo chamado, que é fazer discípulos, que é chegar a outros com o amor de Deus, anunciar a boa nova, porque também temos a parte de Jesus no centro, não é? Então é uma família de famílias que leva Jesus, não é uma família qualquer, não é? É uma família que leva Jesus em si para todo o lado que vai, e que chama as pessoas a fazerem de Jesus o centro da sua história, como nós temos falado. Nós todos temos esse chamado de ir ter com as pessoas, e de muitas formas também, porque também não há uma fórmula aqui, não é? O chamado evangelismo também não tem uma forma. Todas as formas, sempre que um cristão está a conversar com alguém, está a fazer evangelismo, ou pelo menos é assim que deve ser encarado. Porque se Jesus é o centro da nossa vida, então tudo o que nós fazemos tem Jesus no centro da nossa vida, e tudo o que nós fazemos é em cumprimento da missão que Deus nos deu de fazer discípulos. É algo muito diferente do que muita coisa que a gente ouve. Isto é muito orgânico, é muito profundo, não é uma coisa não é uma tarefa, é vida. É vida. E depois também temos a parte do todos são bem-vindos, em que nós na nossa missão, a nossa missão é especificamente levar a palavra, levar Jesus, levar o amor de Deus, a boa nova, até aqueles que ainda não tiveram revelação disso. E então trazê-los para a nossa comunhão e fazê-los sentirem-se acolhidos. Agora, tudo isto é feito de forma imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos. Não sei se já tinham descoberto isso, eu, pelo menos sobre mim, já descobri isso. Então tudo isto é feito uma aprendizagem, em que todos estamos, em partes diferentes do caminho, mas é uma aprendizagem para todos. E então eu gostava de passar aqui aos meus companheiros a palavra e que eles falassem também um pouco disto, de fazer discípulos, o que é que Deus também colocou no vosso coração para aqui para trazer para a nossa reflexão. Uma coisa que eu gostei, mas não foi nesses versículos, foi dois versículos antes, ou um versículo antes, em versículo 17. Então Jesus diz estas palavras: vão e façam com que todos os povos se tornem os meus discípulos. Mas o versículo antes, ele diz sobre os discípulos: quando o virem, adorem-no, mas alguns ainda duvidavam. Eu gostei muito, este versículo chamou a atenção, porque uma coisa que eu acho, quando falamos em missão, temos esta ideia,
tem de ser tudo tipo, só os melhores cristãos podem fazer, só as pessoas que sabem isso. Mas ele está a falar que vão e façam discípulos as pessoas que alguns deles estão a duvidar. Então, eles não são perfeitos, eles não são discípulos perfeitos, eles não têm todas as coisas, toda a sabedoria de Deus bem organizado e arrumada. E é o mesmo como nós. Nós somos... Eu não sei tudo. Eu tenho momentos em que eu duvido. Eu não sei... não sei tudo, não me sinto muito próximo de Deus todo o tempo, mas mesmo assim Deus me chama a fazer discípulos. E acho que, por mim, isso foi um encorajamento grande. Tipo, não importa como eu me sinto, não importa se eu sinto que tenho muito conhecimento de Deus, mesmo assim Deus me chama, e mesmo assim Deus chama todos nós. A questão do formato, né, onde a gente compartilha, por exemplo, através do vídeo, falando de pessoas que se deslocaram do seu local e foram até outro lugar para evangelizar, a plantação de igreja. Digamos que é esse o formato mais comum e nós ajudamos de forma indireta, ajudando com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, com as nossas orações. Mas é importante nós lembrarmos a dinâmica que nós temos e o chamado de Jesus para os discípulos e para todos, né, que nós consideramos depois como um chamado universal, é para todos nós, né, não é específico para quem estava lá andar com Jesus, mas é para todos nós. E nós lembramos, por exemplo, quando temos aqui a celebração, todo domingo, quando nós finalizamos a celebração, nós fazemos as bênçãos apostólicas, por exemplo, né? E é importante lembrarmos que a bênçãos apostólicas, ela funciona como uma espécie, ela é um envio dos irmãos ao mundo, né? Nós estamos pedindo as bênçãos de Deus que nos acompanhem durante a nossa jornada, que é cotidiano, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas tarefas de casa, né? Então, é importante lembrar essa rotina e essa dinâmica, também intercalada com o chamado de Deus para fazermos discípulos, né? Nas nossas mais situações comuns do nosso dia, enquanto encontramos com outras pessoas, há uma oportunidade para a gente fazer discípulos e falar e evangelizar, falar a respeito do amor de Deus, de Jesus para essas pessoas. Eu me lembro que eu passei por um caso pessoalmente, que é comigo e minha família, com um processo de migração para cá, para Portugal, né? Porque às vezes quando a gente quer fazer uma mudança de vida, a gente faz isso meio que por opinião própria, não dá muitos ouvidos a opiniões de outras pessoas e tudo mais, mas nós abrimos isso para outras pessoas quando tinha muitos processos já ajustados, a gente já estava a sonhar com isso durante muito tempo, e nós fomos enviados para cá pela comunidade que nós fazíamos parte, né? Tem o Rogério e a Érica, que eles faziam parte da Farol também. A Farol nos enviou num domingo, num culto, no final do culto, falando: nós enviamos esses irmãos até Portugal, porque lá há também uma missão, da mesma forma como aqui, e da mesma forma como aqui, há lá em Goiânia, há lá em Angola, há na Inglaterra. Então, é um chamado universal que Deus nos dá para que a gente tenha isso de forma intrínseca na nossa vida, não pensando somente em quem tem um chamado específico para fazer isso, né? E acho que isso se perde de acordo com as nossas programações e as nossas dinâmicas da igreja, né? Ao sairmos daqui, acho que é sempre bom lembrarmos que eu estou em missão, esse é o chamado de Cristo para nós, que a gente faça discípulos, que a gente fale a respeito do amor de Deus, que a gente pregue a sua palavra de forma totalmente sábia e coerente, né? Não de forma abrupta, que muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós temos os nossos dogmas, os nossos costumes, a gente quer moldar isso para a palavra e ter que moldar as pessoas, mas ser igreja fora daqui da igreja, né? Então, não é trazer pessoas para cá, mas também ser igreja lá fora. Que acho que isso é um desafio enorme, assim. Nós somos engolidos, assim, pela programação, pela demanda, pela rotina, pelos problemas. E a gente se esquece que a gente é igreja fora daqui, né? O Joel falou
algo muito interessante domingo passado, que nós aqui reunidos somos igreja, mas se isso aqui vazio de pessoas, não sabemos se é igreja ainda. Há aqui a estrutura, há paredes, há aqui toda a estrutura da igreja, mas os irmãos fora daqui, isso aqui se torna um espaço vazio, é só uma estrutura. E o desafio é esse, não é? Como é que nós fazemos discípulos no nosso dia-a-dia? Nas situações concretas. Porque é fácil a gente dizer aqui, o nosso chamado é fazer discípulos. Ok. Fazemos a bênção, como o Otton estava a dizer, cada um vai à sua vida. Depois começa a nossa caminhada aí no mundo, ou recomeça, não é? A cada semana, e Deus dá-nos muitas oportunidades para nós pormos em prática aquilo que aprendemos aqui, porque a ideia é nós aprendermos da palavra, não só aqui, mas aqui é um momento especial em que nós nos juntamos como família para receber uma palavra de Deus todos juntos, e depois como é que nós materializamos isso nos nossos relacionamentos lá fora. Começar logo em casa, não é? Saímos daqui no domingo, vamos para casa, almoçar, logo aí começa, logo aí são oportunidades. As oportunidades já estão a nascer, não é? Na segunda-feira começa a semana de trabalho ou de estudo na escola, e é preciso, então, como é que eu aqui onde eu estou, com as pessoas que estão aqui comigo, eu posso cumprir o chamado de Deus para mim, de fazer discípulos? Como é que isso se faz? É uma mentalidade missionária, isso é uma mentalidade missionária que em muitas mensagens que nós ouvimos por aí, e mesmo em igrejas evangélicas, não é uma coisa assim tão óbvia. Eu lembro-me que eu no GBU, quando comecei a trabalhar no GBU, a nossa missão era essa, era ir às igrejas, era uma parte da nossa missão, né? Uma parte. Formar a igreja, não só estar na universidade e que os estudantes pudessem interagir com os colegas, sendo testemunhas de Jesus, mas as igrejas entenderem que os estudantes que estavam na universidade, eles não estavam lá por acaso, eles não estavam lá só a perder tempo ou porque tinha que ser para tirarem um curso, porque tem que ser, e até depois, ainda por cima vem o GBU e os estudantes ficam com o pouco tempo que têm, já não têm tanto tempo para servir na igreja, e depois isso é um problema. A mudar da mentalidade, o nosso trabalho era tentar mudar esta mentalidade, que quando as pessoas estão onde estão, elas estão em missão. Não é só aquilo que se faz na igreja, a ajuda que se dá aqui para as coisas, para termos aqui um bom tempo juntos. Não é só isso que é servir a Deus, não é? Não pode ser assim, porque não é isso que nós vemos na palavra. E é uma luta mudar essa mentalidade, não é? É uma luta até para nós. Muitas vezes achamos que aquilo que estamos a fazer na nossa semana, isso é uma série de tarefas, estamos aqui, tem que ser, mas as coisas de Deus mesmo, as coisas boas de Deus mesmo, é aquilo que nós fazemos na igreja. É uma mentira do diabo isso, para nos tornar infrutíferos no nosso dia-a-dia, não é? E depois, em vez de termos uma mentalidade missionária, temos uma mentalidade É isso. Separamos tudo em caixinhas. A nossa vida do mundo é a nossa vida do mundo, está numa caixinha. A nossa vida na igreja é a vida de Deus, não é? É o que é espiritual, não é? E o resto não vale assim muito. Então, acho que o desafio é esse mesmo, e se calhar falarmos um bocadinho disso. Como é que isto se pode materializar no dia-a-dia, não é? Nas situações pontuais do dia-a-dia? Então, eu sei que tu estiveste há pouco tempo num trabalho onde foste missionário, então se quiseres partilhar um bocadinho da tua experiência aí, se calhar era útil. É muito importante... Tens som aí no microfone? Eu tenho. Só o meu é que tem som. É o hábito. É muito importante nós termos a sensibilidade de vermos as oportunidades que surgem na nossa rotina, para que a gente gere esse ambiente seguro e essa relação para que a gente fale de Cristo, né? Nós somos de uma fé que a mídia
corre na mídia a parte ruim da nossa fé, né? Que são os escândalos, os abusos. Então, para as pessoas que não estão dentro de uma comunidade, não estão fazendo parte de uma igreja, o que elas consomem a respeito da igreja é o que se passa na TV, é o que se passa no jornal, que geralmente são as notícias ruins a respeito da igreja, né? E é importante na nossa vida nós termos sensibilidade e reconhecermos que há oportunidades para que a gente fale a respeito do amor de Cristo e explique a nossa fé também. Eu, na cozinha, por exemplo, eu trabalhei com uma cozinheira que ela tinha perguntas a respeito de como era a dinâmica, por exemplo, da igreja, né? E eu me lembro que uma das primeiras dúvidas que ela teve a respeito da igreja ela perguntou assim, de que igreja que você faz parte, assim? Não, eu faço parte da igreja de Deus, a Universal. Ela falou assim, Universal de Rede, não. Ela falou, não é essa Universal, é a Universal do mundo, de todo mundo. Somos todos irmãos. Ela falou, não, mas é a igreja mesmo, a estrutura. Eu falei, a estrutura é o CRC, lá nas Devesas e tudo mais. E a pergunta seguinte a essa que eu fui falar com ela, que eu falei para ela, foi, lá vocês pedem dinheiro? Então, tipo assim, você faz uma leitura daquilo que chegou ao ouvido da pessoa, do conhecimento que ela tem a respeito da fé cristã, né? E isso criou uma opinião na vida dela, e quando ela se depara com um cristão, ela tem uma leitura, digamos, um pré-conceito. É um conceito já pré-estabelecido, né? E aí é a oportunidade, irmão. A oportunidade está lá. Surgiu a oportunidade. É hora de explicar o que é a respeito da oferta, como é que você vê a respeito daquilo que você tem, como é que você tem a respeito das suas riquezas, das suas finanças, do seu dinheiro. E isso vai falar para a pessoa como é que você lida com a sua vida de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua fé. Então, isso fala muito de como é que você enxerga a vida. E nós, cristãos, enxergamos a vida através da palavra, através do chamado que Deus nos deu, através do chamado que Deus tem para todos nós. Então, é esses tipos de oportunidades que nós temos na vida para que a gente fale a respeito de Cristo. O ambiente acadêmico, por exemplo, tanto acho que na escola secundária quanto até a universidade, eu acho que é um ambiente extremamente árduo, mas ao mesmo tempo muito fértil para a palavra e para a fé cristã. Por quê? Quando adentramos o mundo acadêmico, nós vemos muitas pessoas com armas apontadas já, né, com muitos preconceitos já formados a respeito da igreja por conta do histórico, por conta dos abusos e tudo mais. E há uma oportunidade e um esforço de explicarmos nossa fé. Tanto acho que Paulo traz na Bíblia, né, falando, vocês devem aprender a defender a fé de vocês. Não que Deus precise de ser essa pessoa indefesa, né, que precisa de defesa. Mas ter uma fé bem fundamentada, né? Não é somente a fé de ter que vir à igreja, de ações, né? de compromissos, mas é uma fé nos seus fundamentos, naquilo que você crê, que é o seu chão, que é a sua base enquanto cristão, a sua base para a vida, né? E o ambiente acadêmico, eu já vi por diversas vezes, pelo menos no contexto onde eu já vi, assim, há muita perseguição ideológica, por exemplo, né? Para universitários no ambiente acadêmico, que são pessoas que se declararam cristãs dentro do ambiente acadêmico, geralmente cursos de história, filosofia, e os professores que estão lá, os mestres, quem deveria ser responsável para ensinar e formar as pessoas, eles estão atacando a fé da pessoa, e é um momento onde você reconhece que você deve ter uma fé bem fundamentada para que você fale a respeito dela e que não tenha dúvidas, né? Isso não gere um aborto ao invés de gerar vida. Né? O que temos que fazer nas nossas universidades, no nosso cotidiano, é gerar vida ao invés de fazer um aborto, que é matar as pessoas, matar a fé das pessoas, né? Exatamente. Então, esse é o nosso desafio, assim. É importante ter essa sensibilidade. Acho também nós complicamos coisas muito. Isso é o que eu descobri. No passado, eu cresci na igreja sempre. Os meus melhores amigos eram da igreja e sempre tinha tipo o pensamento: posso ter amigos não cristãos, mas os meus melhores amigos, pessoas que realmente me entendem, ao ser cristãos. E há parte de verdade disso, porque nós acreditamos na mesma coisa.
Mas também isso criou barreiras. E o que isso fez com que eu não consegui realmente criar relações profundas. E uma coisa que me ajudou realmente foi o nosso primeiro ano aqui em Portugal. Estivemos em Coimbra. O nosso único trabalho da nossa missão naquele ano foi aprender português e a cultura. Então, eu tinha trabalhado por uma igreja antes e foi bom estar com pessoas. E isso foi a única coisa. Tinha de estar com pessoas. E ver como Deus me ajudou a criar relações com pessoas, relações profundas em que só por causa do fato que eu amo Jesus e eles verem também que eu amo eles, criou oportunidades. Um deles tinha um namorado e me perguntou sobre esta relação, o que eu aconselho, e eu consegui dar conselho à luz da Bíblia. E não era nada complicado, só era tempo com eles. E amar eles e amar Deus. E acho que quando criamos uma separação entre nós e eles, isso logo não vamos ter sucesso. Porque ainda que nós queremos que eles sejam cristãos, isso é verdade, não vamos ter sucesso, porque eles vão entender logo que, ok, só estamos com eles porque queremos que eles se tornem cristãos. Então acho que para mim o que eu aprendi mais recentemente é que não é nada complicado, é só ok, o que estamos a fazer nas nossas semanas, o que nós gostamos de fazer, ok, como podemos passar tempo com pessoas, e enquanto fazemos isso, nós somos quem Deus nos criou ser. Então isso vai gerar oportunidades. Manifestamos o amor de Deus, não é? Obrigado. Sim, essa é a chave, não é? Isso se calhar é a primeira coisa que temos que falar. Antes de falar em fazer discípulos, antes de falar em ir aqui, ir ali, ou estar com A, B e C, nós amamos as pessoas que estão à nossa volta? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Será que nós amamos as pessoas? Porque se não amamos as pessoas realmente, então é aí que temos que trabalhar. Antes de pensar em participar na missão de Deus. Porque a missão de Deus é uma missão de reconciliação. Já tivemos a experiência de ter que reconciliar duas pessoas chateadas. Bem, quem tem filhos, mais do que um filho, como é que se reconcilia duas pessoas tão chateadas? Como é que se faz isso? Fala aí ao microfone, fala aí. Eles abraçados, assim, 5 minutos. É melhor ter o som sempre ligado, faz favor. Pode deixar ligado. Podes deixar ligado. Eu tinha a Carol, coloca eles 5 minutos assim abraçados. Fala, fica aí agora abraçados. Para vocês se reconciliarem. Sim. Depois de alguma idade, deixa de ser possível isso, não é? Aí já é mais complexo, não é? Mas nós quando pensamos em reconciliação, nós o que queremos é que as pessoas se reconciliem com Deus. Deus já está de braços abertos. O problema não está na parte de Deus. Ok? Concordamos com isso. O problema não é a parte de Deus. O problema é a parte das pessoas que ou não entenderam o que é que Deus quer, ou já entenderam, mas não estão dispostas. Não estão dispostas. O coração não está para aí virado. Não é? O coração está duro. O coração está ressentido. Há impedimentos na vida das pessoas. Mas o nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é promover uma reconciliação. E nós sabemos disso. Ninguém promove reconciliação. Ninguém promove reconciliação a forçar o que quer que seja. Não é? Nós não podemos forçar as pessoas a vir para a nossa religião. A ideia de que o nosso objetivo não... nós queremos que as pessoas venham aqui, né, e sejam connosco, sintam o nosso amor, isso tudo é ótimo. Mas as pessoas precisam, se calhar, de trabalho antes disso. Né?
Elas precisam de que nós mostremos o amor de Deus antes delas aceitarem um convite para estar naquilo que para elas é um encontro religioso. Para elas é isso. É isso que as pessoas têm na mente. E se o nosso principal objetivo for trazer as pessoas para uma religião, elas não vão querer, porque elas, a maior parte, não é? No geral, elas já estão com a cabeça cheia das mensagens que ouviram, como o Tom estava a dizer, de todos os abusos, todos os escândalos. Elas não querem pessoas a controlar a vida delas, não querem pessoas que lhes digam o que elas têm que fazer e não fazer, o que é que podem ou não fazer. Elas não querem isso. O que elas querem é realmente, e as pessoas querem isso, é ter relacionamentos profundos e experimentar o amor. E se elas virem o amor em nós, então elas vão acreditar que nós somos discípulos. E então aí nós vamos poder fazer discípulos. Porque o nosso coração mostra o amor de Deus e as pessoas são atraídas a esse amor. E não é fácil amar as pessoas. Como é que nós amamos aqueles que são tão difíceis? Pessoas que são tão difíceis de amar. Não é? É verdade, é verdade. A primeira coisa que Deus quer fazer é em nós. São oportunidades, como eu estava a dizer, não é? São oportunidades, mas muitas vezes nós estamos com o coração no sítio certo. Isso é verdade. Estamos com o coração no sítio certo. Queremos mesmo ser carinhosos. Queremos mesmo ser uma bênção na vida das pessoas. E o que recebemos em troca é rejeição. Não é? Isso acontece. E ainda assim é uma oportunidade. Deus está-nos a dar uma oportunidade para quê? Para nós fazermos como Jesus, não é? Que também era perfeito. Jesus fez tudo bem. Mas o que recebeu em troca foi rejeição. Isso faz parte, não é, da nossa formação. Deus quer aproveitar o nosso dia-a-dia para nos formar. Vocês interrompam-me quando quiserem. Não é? Mas eu acho também, às vezes, nós experimentamos rejeição porque não estamos, primeiramente, a ouvir. Então, nós vamos como... Eu tenho de falar o Evangelho. Mas nem sabemos o que a pessoa acredita, onde eles estão, se eles estão a passar por dificuldades. E então nós vamos logo, ok, esta é a solução. Se não aceitas agora, então, eu já fiz o meu trabalho, mas tu rejeitaste. Mas a verdade é que quando estamos a falar sobre fazer discípulos, nesta passagem diz ensinando a obedecer. É algo de longa vida. Não é algo que vou ter uma conversa e pim, fiz o meu trabalho. É estar com pessoas, a ouvir as pessoas. E enquanto nós fazemos isso, nós vemos, ok, eles pensam nisso. Então, se calhar, eles sempre estão a mudar de namorado a namorada porque eles não têm confiança. Então, podemos começar a dar o Evangelho, a mostrar o amor de Jesus através destas conversas. Não, é Jesus que faz este trabalho, que muda as opiniões, não é nosso. Então, se eu tenho conversas com alguém por 5 anos e eles nunca se tornam cristão, mas eu estou fiel e eu estou um bom amigo para eles e a mostrar a minha fé e como a minha fé faz diferença, é com Deus. É isso que Deus pede de nós. Som. Obrigado. É isso que Deus pede de nós, realmente. Era só isto. Acho que é tentador para todo cristão. Acho que para os cristãos que têm uma maior caminhada, assim, digamos, na fé, né? Acho que é tentador para todo cristão ter que resolver o problema das pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando nós nos deparamos com pessoas que talvez elas não professam a mesma fé que nós, e quando elas expõem os problemas da vida dela para nós, acho que meio que instantaneamente na nossa cabeça nós queremos ter que resolver os problemas delas através por exemplo, da pregação, da palavra, através do conselho. Mas na nossa convivência, o que a gente realmente vê que as pessoas têm necessidade é simplesmente de serem ouvidas, que foi o que a Lídia mencionou, né? Então, é muito importante nós lembrarmos que o processo, ele talvez seja muito mais importante do que o resultado. É claro que arde no nosso coração, enquanto cristãos, que as pessoas cheguem e recebam o amor de Cristo, né? Elas encontrem o amor de Cristo.
Mas isso não é um poder que está na nossa mão. Nós temos a tarefa de ir até elas, né? Servi-las, ouvi-las, quando necessário, quando elas pedirem, quando houver espaço e um ambiente seguro para aconselhá-las e conversar, né? E dar orientações. Mas provavelmente nas nossas relações nós vamos ser mais uma espécie de psiquiatra, assim, nas primeiras consultas. Nós vamos ser ouvidos só. Porque a pessoa vai sentir essa necessidade de falar assim, essa pessoa me escuta, eu observo a vida dela enquanto minha amiga e enquanto cristão, que ela diz ser, e tá coerente aqui, sabe? Ela não é perfeita, ela não está com a vida bem resolvida, pelo que eu estou vendo. Ela também tem problemas financeiros, ela também tem problemas de depressão com a família, conflitos internos, conflitos externos. Mas a dinâmica que a pessoa tem para lidar com os problemas da vida dela diz muito a respeito de quem ela serve. Diz muito do Deus que ela serve. É isso que temos que entender. A missão é muito mais do que pregar. Né? Porque às vezes nós achamos que temos que falar de Jesus. E isso é uma parte, sem dúvida, da missão. Mas a missão é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E nos tempos que correm, no nosso contexto, pelo menos, e estamos a falar do nosso contexto aqui, as pessoas estão muito fechadas a ouvir pregações. Elas estão muito fechadas a ouvir alguém a dizer-lhes aquilo que é verdade, o que é que não é, o que é correto, o que é que não é. Para elas baixarem as defesas e estarem dispostas a ouvir-nos, elas têm que primeiro perceber que nós realmente as amamos e que estamos de coração aberto para elas. O nosso desafio é esse. Não é? O nosso desafio é amar e depois materializar esse amor nas nossas relações. Essa é a missão. Não é? A missão é essa. Há muitas formas de materializar o amor, mas tem que ser amor, porque se não for amor é outra coisa qualquer e não é de Deus. Não sei se alguém daí desse lado gostava de... Sim. Olá. Bem-vinda, Teresa, bem-vinda. Obrigado. Estou com burnout, por isso o estar parada tanto tempo, é muito bom para vocês terem-me... É bom sinal. É muito bom sinal. Eu acho que faz todo sentido amar o outro, mas acho que num primeiro momento, e pronto, eu sou assistente social e realmente vivo com realidades muito, muito, muito difíceis. Mas primeiro que tudo, a pessoa tem que se amar a si própria. Né? E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas vão e querem dar apoio, querem ajudar o outro, mas primeiro que tudo tem que olhar para dentro de si e amar-se a si próprio. E aqui a questão, e eu acho, e é o que eu vou lendo muito, que é aquela ideia de não há nada que eu possa fazer para mudar o mundo, não vou reciclar porque isso não vai fazer a diferença no mundo. É um caso a desresponsabilização da pessoa, que é, eu sou assim porque Portugal é assim, a minha família é assim, tudo à minha volta é assim e eu sou uma desgraçada. Não, tudo o que acontece na minha vida é minha responsabilidade, né? Se eu estou numa relação, a relação não está a correr bem, a culpa não é do outro. Pronto. A responsabilidade é dos dois. Né? E acho que realmente as pessoas têm que ter consciência. Eu estou a perceber que o tema é como fazer discípulos, mas acho que primeiro temos de ser discípulos nós. Aqui a questão é, nós temos consciência que tudo o que existe na nossa vida é da nossa responsabilidade. A forma como nós não podemos controlar o que os outros dizem, o que os outros sentem, o que os outros fazem. A única coisa que nós podemos controlar é a forma como nós aceitamos e reagimos a isso.
E a oração da serenidade a mim faz-me todo o sentido, não é? Que é realmente aceitarmos aquilo que não podemos mudar, lutar contra aquilo que podemos mudar, e a parte mais difícil de todas, que é termos o discernimento para perceber a diferença. Pronto, obrigada. Obrigado, Teresa, pela partilha. Sim, podes. Eu mudaria isso um pouco em dizer, o que precisamos fazer primeiro é amar Jesus. Porque quando amamos Jesus, quando nos focamos na nossa relação com Jesus, nós amamos a nós próprios, porque sabemos quem somos, nós somos filhos de Deus, e isso é nossa identidade. Então, eu acho que, sim, todo este de fazermos discípulos flui de quem somos porque somos filhos de Deus, somos criados por Ele, e esta é a nossa identidade. Então, nós queremos que outras pessoas conheçam, e nós falamos com pessoas como as nossas inseguranças, como as nossas dificuldades, como os nossos problemas, mas nós temos esta base firme em Jesus. E Eu até diria que antes disso temos que receber o amor de Deus, não é? Antes de conseguirmos amar o que quer que seja, nós temos que ter para poder dar, não é? Então nós temos que receber para ter alguma coisa para dar, mesmo a nós próprios. Mesmo para cuidarmos de nós, nós temos que ser amados, temos que receber o amor para podermos depois pôr em prática. E isso é uma coisa que parece tão simples, porque é receber alguma coisa, não temos que pagar nada. E se calhar é a transformação, é o acontecimento mais transformador e mais radical que pode acontecer na vida de alguém. É ela deixar-se amar. Não é? Deixar-se amar. Deixar todas as ideias feitas, todas as resistências, toda a desresponsabilização, né? Tudo aquilo que é uma barreira, baixar a guarda, deixar-se amar, deixar o amor de Deus entrar, deixar a revolta, deixar que o mundo é mau e fizeram-me isto e fizeram-me aquilo, deixar isso tudo, deixar só o amor de Deus entrar. A partir daí, as coisas mudam na nossa vida. E não é mudam de uma hora para a outra e de repente está tudo perfeito. Não, é um processo também em que nós temos que constantemente nos lembrarmos. Não sou eu, não é o meu esforço. Não vale a pena eu andar a lutar contra as pessoas, eu andar a lutar contra mim próprio, eu andar a lutar às vezes até contra quem me quer ajudar. Não vale a pena andar a lutar. É descansar, não é? É deixar Deus fazer em mim a sua obra. E claro que eu tenho que ser intencional, eu tenho que me esforçar, mas eu esforço-me, mas isso não é a primeira coisa. A primeira coisa é que Deus me dá paz, me enche do seu amor, e então o meu esforço é um fruto disso. O meu esforço não é para conseguir eu transformar-me a mim próprio. E obrigado, Teresa, porque isso leva-nos para aquilo que é mais fundamental, não é? Mais fundamental. E a gente, quando fala de missões, muitas vezes fala do que é mais superficial, que é o ato. Mas há um coração por trás do ato, e esse coração tem que estar no lugar certo para Deus poder agir depois naquilo que nós fazemos, não é? Não sei se mais alguém quer... Diz, irmão. Tem um microfone. Olha aí o micro, olha aí. Ora, bom dia. A parte mais importante, mesmo como a Teresa falou, ou seja, é Deus que nos escolhe a nós, e é a própria palavra que diz isso, né? Quando nós há pessoas que se calhar nunca ouviram falar de Deus por uma pessoa que é missionário e que lhe levou a palavra a ele, e essa pessoa se calhar até teve o contacto com a leitura da Bíblia, e até a própria palavra entrou na vida dele e mudou o coração dele e mudou a trajetória de vida dele. Ou seja, por isso é Deus que nos escolhe a nós, né? Agora, quando Deus nos escolhe a nós, né, e quando Ele nos intitula pessoas que levam o Evangelho, os missionários ou os evangelistas,
ou aqueles que são escolhidos por pastores para pastorear uma igreja, eles têm uma performance, ou seja, diferente, Uma vocação. ou seja, uma vocação diferente. E é isso que vai impactar as pessoas. Ou seja, nós falarmos do Evangelho a uma pessoa é tal coisa. É preciso muita sabedoria, é preciso muita delicadeza. Delicadeza é uma boa palavra. Porque como o Tom estava a dizer, as pessoas estão muito fartas de ouvir. Ou seja, e o plano posterior ao nosso é que as pessoas não tenham acesso ao Evangelho e que o Evangelho seja deturpado, porque o Evangelho é puro e verdadeiro. O Evangelho nunca pode ser deturpado, jamais, porque se ele fosse deturpado eu não estava aqui. Eu fui uma pessoa que foi convidado para ir à igreja e Deus transformou a minha vida, ou seja, Ele levou-me ao arrependimento. Não é que eu seja uma pessoa perfeita, como nenhum de nós, não é? Mas eu a cada dia me tento, como a Teresa estava a dizer, convencer daquilo que me faz mal, né? Convencer-me daquilo que eu errei aqui, vou tentar ser melhor amanhã. E eu aí vou conseguir também levar os que estão comigo a Cristo. E é esse o propósito que Cristo veio ao mundo. É convencer-nos a nós que estamos errados em muitas situações. E por isso ele usa pessoas ou missionários, seja o que for, já que o tema é missão, Usa-nos a todos nós? usa-nos a todos nós, né, para nos convencer. Ou seja, e depois isso aí vai mais além, vai mais profundo, mas pronto, não vou avançar mais neste ponto, mas é muito importante, porque quando há um arrependimento genuíno na nossa vida, nós acordamos para a vida, ou seja, e começamos a viver uma nova vida. Não vivemos mais, como estavas a dizer, né? Até usaste as palavras do apóstolo Paulo, né? Que o bem que quer fazer não o faço, mas o mal que não quer fazer, esse o faço. Ou seja, porque nós agimos às vezes de formas erradas e nem percebemos porquê. Porque é uma luta interna entre nós, né? Por isso é que isto é muito profundo. Por isso é que estas conversas são boas. São boas. É importante esclarecer. Obrigado, Hugo. É importante esclarecer que o arrependimento é uma mudança de direção, não é? É uma mudança transformadora na nossa vida, em que nós tínhamos uma direção, tínhamos um certo impulso e recusamos esse impulso e voltamos noutra direção que é radicalmente diferente, não é? E podemos dizer que o arrependimento é passar de um registro em que temos um déficit de amor ou que estamos longe do amor para uma direção em que nós abraçamos o amor e isso muda completamente. Nós estamos, a hora já vai um bocadinho adiantada e havia muito mais para dizer. Sim. Nós fazemos um esforço em andar à procura das pessoas, mas Deus coloca as pessoas na nossa vida. É Ele que traz as pessoas até nós. E agora, foi muito bonito, e obrigada, Teresa, pela tua presença, e eu vou fazer de ti tipo bode expiatório. Porquê? Porque eu dou um exemplo muito prático. Ontem eu estive com a minha irmã e a nossa conversa era sobre assistentes sociais. E hoje Deus colocou o quê? Uma assistente social aqui ao pé de mim. Portanto, é Deus que coloca as pessoas na nossa vida, no nosso caminho, de forma a nos abençoar também a nós e nós podermos ser de bênção para essas pessoas também. O resto, Deus vai fazendo e Deus vai mostrando a direção a seguir. E é bênção este tipo de partilhas, porque nós somos chamados por Deus, sim. Nós somos chamados a ser filhos dele. Né? E termos essa noção de que nós somos filhos e queremos ter irmãos, não é? Portanto, obrigada, Teresa, pela tua visita e gostamos de ter mais vezes cá connosco para poderes nos conhecer melhor, está bem? E perceberes um pouco da nossa relação como família aqui, está bem? Sim, é isso. As oportunidades de missão estão em todo lado na nossa vida. E
E enquanto nós nos preparamos para terminar, é pensar já, né, como vou fazer discípulos em minha casa. Né? Para já aqui, né, que estamos todos juntos, porque como é que eu vou fazer discípulos em minha casa? E fazer discípulos não é... Às vezes temos aquela ideia que fazer discípulos é eu mandar em alguém, ou eu dizer a alguém o que é que essa pessoa tem que fazer. Tens que fazer isto. Tu és o meu discípulo e eu sou o teu mestre. Não, nós somos todos discípulos, estamos todos a aprender juntos. Fazer discípulos é para Jesus, não é para nós. Não é? Porque às vezes achamos que fazemos discípulos para nós. É o meu discípulo, é o meu discípulo. Não, são discípulos de Jesus, nós somos chamados para fazer discípulos para Jesus, não é para nós próprios. E é muito rico o que temos aqui, porque nós a missão é multidimensional, tem muitas dimensões. A missão, no nosso dia-a-dia, cada um de nós, onde está, é uma dimensão da missão. Outra dimensão é como a Lídia e o Steve, que Deus chamou para ir para outro país. Eles vieram ter connosco, né? É outra dimensão da missão, e é graças a Deus que Deus chama pessoas para isto, né? Também pessoas que imigram, por exemplo, crentes que imigram, estão em missão. E é preciso mudar o chip, falando aqui para os nossos irmãos imigrantes. E não é missão para vir para uma igreja trabalhar. Não, é para estar neste país a fazer missão. Como Jesus, ele foi para um contexto particular fazer missão. Jesus nasceu lá. Ele cresceu lá. E ele foi missionário lá. Mas nós vemos no Novo Testamento que pessoas foram para outros lugares. Muitas vezes os cristãos, era por causa da perseguição, que eles eram obrigados a fugir, estavam à procura de sítios mais seguros, mas eles nunca, na igreja primitiva, nós vemos isso, eles nunca deixavam de ter esta ideia. Eu estou lá em missão. Não é só para eu fugir da perseguição. Eu vou para onde vou para ser missionário lá. E é o mesmo princípio para qualquer tipo de movimentação. Qualquer tipo de movimentação. E então vamos para a missão. Vamos orar. Porque nós precisamos da graça de Deus, do amor de Deus. Vamos orar acima de tudo, olha, para que o amor de Deus encha o nosso coração pelas pessoas que estão à nossa volta. Okay? Para que Deus nos ajude a amar mesmo. Porque o resto vai vir naturalmente. Vai ser fruto do amor. Não vai ser uma coisa forçada. Se nós amamos, nós já temos tudo o que é preciso. Não é? Vamos orar então? Não sei se algum de vocês gostaria de orar, ou se alguém aí que quer orar. Não sei. Amém. Amém. Amém.
Havia muito mais para dizer, né? Mas graças a Deus pela multiforme sabedoria de Deus. Eu estava a ver, nós não combinámos, mas até viemos vestidos com cores a combinar e tudo, né? Não foi nada combinado, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos terminar, vamos